começando mais um Falha de Cobertura. E você, já imaginou uma Copa do Mundo sediada na sua casa? O Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, sim. E isso já foi suficiente para essa Copa do Mundo ser sediada no Catar. E hoje, exatamente agora, no instante em que abrimos o nosso sinal de transmissões para o mundo, o humilde sonho do seu Tamim se torna realidade. Uma competição construída em cima de condições desumanas de trabalho, mostrando que a alegria do futebol não pode parar. Mas a análise implacável, sem rabo preso com ninguém, também não vai parar. Então começa agora, contra tudo e contra todos, contra todas as opiniões não diplomadas, contra pandemias e guerras, a temporada 2022 do Falha de Cobertura. Boa noite, professor Serginho da Pereira Nunes. Boa noite, craque Daniel. Boa noite, amigos de casa. E a próxima Copa do Mundo vai ser na casa do Elon Musk, Daniel. Vai ser muito bonito ver o Elon em campo, defendendo a pátria dele, que é ele mesmo, Daniel. E depois afundando ainda mais o futebol com alguma ideia burra, Daniel. Vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me engolir. Serginho, em primeiro lugar, eu gostaria só de esclarecer aqui, a título de esclarecer o telespectador mesmo, Você pode que não é Willow Musk, né? Não tem nada a ver com o filme Willow na Terra da Magia, que é um belíssimo filme, é Elon Musk. É porque é um nome estrangeiro, Daniel, então a gente tem que ler diferente. Tudo bem, o fato de ser um nome estrangeiro não significa que você pode ler como você bem entender, Serginho. Deixando isso bem claro, em segundo lugar, eu gostaria de te agradecer, porque depois que eu abandonei o posto de trabalho da nossa temporada passada, nas Olimpíadas de Tóquio, você não ter oferecido nenhuma resistência ao meu retorno a esse programa. Até porque eu sou o dono do programa, sou também proprietário da marca e o proprietário do estúdio, onde você está residindo ilegalmente. Não pensa que eu não sei disso. Não, inclusive, eu tenho tentado te alertar, craque Daniel, que tem 1 ano já que tá sem água aqui, Daniel. Não tem água aqui no estúdio. Destaques! Destaques! Serginho, o seu destaque aí, já para esse nosso episódio de esquenta, de pré-copa, de expectativa aí para a Copa do Mundo 2022 no país Catar. O meu destaque, craque Daniel, dessa Copa é essa novidade aí, que é a nova regra de 2 substituições a mais, Daniel. Essas 2 substituições a mais, elas abriram muita vaga aí por reserva ruim. E o Tite tem experiência em levar reserva ruim para a Copa. Isso já foi tema do nosso programa aqui. Claro. E tem que ser tema. Exatamente. Tem que ser tema. Ele fez isso muito bem em 2018, por exemplo. O problema é que agora a gente tem muito reserva bom, Daniel. Esse está sendo o problema do Tite. Os melhores reservas do mundo hoje são brasileiros. Todo grande clube europeu que se preze tem um craque brasileiro abrilhantando aí o seu banco de reservas. O brasileiro é bom de papo, Daniel. Ele fica no banco, ele tem uma piada, ele tem uma brincadeira, Exatamente. Ele joga uma água em alguém. Ele desestabiliza o jogo porque às vezes ele é expulso no banco. Agora, o que preocupa é o seguinte: esses jogadores que estão tão bem adaptados ao banco, o Tite vai ter que botar para jogar. E aí eles vão ter que se readaptar, eu não vou nem dizer a uma nova posição em campo, mas a uma nova posição do corpo. Em vez de estar sentados, eles vão ter que estar em pé. Isso aí pode causar um desgaste muito grande, Serginho. Exatamente. E me preocupa, às vezes, até ele botar o atleta em campo sem uma instrução correta, e quando você vai ver, o atleta tá sentado, Daniel. Você vai fazer um lançamento para um atacante, ele tá sentado. Conversando, bebendo água. E você vê que tem certas coisas também, certos acertos do Tite na Copa 2018, que ele, infelizmente, ele não tá repetindo agora. Eu não sei o que tá acontecendo com o nosso querido estrategista Tite. Ele, por exemplo, quando ele levou o Fred em 2018, o volante Fred, ele levou contundido para não ter risco dele jogar. E agora o Fred não tá contundido, ou seja, corre o risco desse atleta atuar, Serginho. Com certeza. Cadê aquele monte de jogador machucado que ele tinha levado em 2018? Preservando a seleção brasileira daqueles atletas, não fez isso. Isso é preocupante. Agora, o meu destaque, já que o assunto aí são reservas, meu destaque é o reserva de reserva, Daniel Alves, que será, atenção, o ex-jogador mais jovem a disputar uma Copa do Mundo. Olha a seleção brasileira já iniciando a sua caminhada pro Hexa, quebrando recorde, Serginho. Com certeza.
A tática do Daniel Alves, craque Daniel, em se destacar numa liga mais fraca, como a mexicana, para ser convocado, deu certo. Porque ele foi convocado. Você vê que deu certo. Mas, ao mesmo tempo, não deu certo porque ele não se destacou. Muito pelo contrário, inclusive. O pessoal até tá com raiva dele lá no México. Eu não sei se ele saiu do México até para evitar uma agressão. A gente não sabe. Então você imagina se no México, depois de tudo isso que o Daniel Alves proporcionou à equipe dele lá, o Tigres, né? O Pumas, não sei qual animal que era, de repente é gato, siameses, não sei. Se eles ainda tivessem que pagar o salário dele, seria inadmissível. Mas agora, o Daniel Alves, Serginho, nessa tática dele que você destacou muito bem aí, e você tem trazido bons destaques já aqui nesse programa. Eu tô estudando, Daniel. Se ele tivesse ido, de repente, para um beach soccer, ou até para uma categoria de base do Campeonato Capixaba, eu tenho certeza que ele se destacaria muito mais. E a comissão técnica teria ficado encantada com o rendimento dele e teria convocado ele com muito mais convicção. E talvez até não tivesse dado essa polêmica toda, que é desnecessária. Pois é, inclusive ele até, craque Daniel, chegou a sondar o showball, Daniel. A questão é que o atleta Viola tá jogando showball e tá levando o showball muito a sério, craque Daniel. Seria capaz do Tite convocar o Viola, levar o Viola pra Copa do Exatamente, Mundo. Se o Daniel Alves jogasse os holofotes da imprensa no showball. Porque Daniel, é uma posição que o Brasil tem poucos atletas, tem poucas opções. O Daniel Alves não me surpreenderia se fosse banco no showball, Daniel. No nível que tá o showball hoje. Agora, o problema que eu acho que atrapalhou a estratégia de muitos atletas idosos que queriam ser convocados, porque não era só o Daniel Alves, tem muito atleta idoso que quer ser convocado e não teve oportunidade. E até porque se você vai jogar um buraco, você precisa ter pelo menos mais uma pessoa. Então, o Daniel Alves, por exemplo, a solidão que ele deve passar numa concentração, cheio de jovem. Isso se ele não for vítima de bullying lá dentro. Trocar os remédios dele, de repente botar uma almofada de peido para o Daniel Alves sentar. A contratação de idoso ficou muito prejudicada, né? A convocação dos idosos, melhor dizendo, porque a Copa esse ano ela é novembro e dezembro. E em novembro e dezembro é onde acontece o futebol dos amigos, os eventos para arrecadar dinheiro. E é onde, por exemplo, você tem ali amigos do Wesley Safadão. Olha só que observatório bom pro Tite. Que observatório. Um amigos do Safadão contra inimigos de Marcelinho Carioca. Agora, você imagina se o Tite tivesse podido usar esse observatório das peladas de fim de ano, a seleção brasileira poderia ir para essa Copa com um ataque formado por Neymar, Wesley Safadão e Aloysio Chulapa. Quem que para um ataque desse, Serginho? Não tem como. No mínimo, em termos de marketing, pelo menos ia ser um sucesso. Exatamente, inclusive o comediante, o Whindersson Nunes, ele fez isso no boxe. E foi realmente um sucesso, Daniel. Menos, obviamente, pro Whindersson, porque ele entrou na porrada, ficou completamente desfigurado. E aí, pra ele, talvez não tenha sido assim, um sucesso tão grande assim. Mas de marketing, foi um sucesso absoluto. Acho que ele já estava parcialmente desfigurado antes, Serginho. Mas olha só, o que era amassado dele, o que foi amassado pelo Popó. Também isso aí a gente não pode jogar toda a culpa da beleza do Whindersson no Popó. De repente o Popó até desamassou algumas regiões aí do rosto do Whindersson, né, Serginho? Isso aí também a gente pode estar sendo injusto com o Popó aqui. Exatamente. Mas agora, vamos falar aqui um pouco mais, vamos nos aprofundar um pouco mais na questão tática da seleção brasileira. Vamos pra tática. Que o que eu mais ouço nas ruas aí, Serginho, além de pessoas me pedindo dinheiro que eu tô devendo, ou trazendo bebês, dizendo que eu tenho que reconhecer esses bebês, são pessoas muito aflitas querendo saber as chances do Brasil nessa Copa do Mundo. Eu queria saber, você que disse que está acompanhando os treinos da seleção brasileira, primeiro eu quero saber se você realmente está acompanhando. Estou acompanhando. Que ia acompanhar. Estou acompanhando. E qual é a sua expectativa para o rendimento do Brasil nessa competição? Craque Daniel, eu vou ser sincero aqui, você me conheceu em situação muito adversa no presídio e você sabe que eu sempre falo a verdade para você. Eu estou confiante esse ano, Daniel. Confiante dessa seleção, nesse Hexa, e minha expectativa é a melhor possível. O próprio Daniel Alves, para você ver, hein? O Daniel Alves, ele já declarou, deu uma declaração recente aqui, que ele tá dando 110% no treino, Daniel. No treino. Distribuindo carrinho, chegando junto, até porque ele sabe que as chances dele jogar são pequenas. Daniel. Então, pro Daniel Alves, treino é jogo,
e jogo é banco. É um atleta experiente, né, Serginho? O Atlético Tem aí um certo desconhecimento matemático aí, né? Revelado por essa porcentagem pouco correta aí que ele deu, mas é um atleta muito experiente em termos de futebol. Ele sabe que contundir um companheiro de equipe no treino é a melhor maneira dele aumentar a chance dele jogar. E ele quer jogar. Ele quer jogar. Agora, a minha preocupação maior, Craque Daniel, em relação a isso, o que tem chamado a atenção nessa preparação da seleção brasileira é que todos os vídeos que aparecem da seleção treinando é a seleção jogando bobinho, Daniel. Não tem um chute a gol, não tem um cruzamento, nada. Isso me preocupa. Serginho, você sabe muito bem, e quem nos acompanha em casa sabe muito bem também, que eu respeito profundamente a sua visão de futebol e de vida, por mais superficiais que ela seja. A roda de bobo ela tem uma finalidade muito mais importante. Ela cala os críticos que dizem que a seleção brasileira não tem mais identificação com a torcida. Quem viu o vídeo que tem circulado aí, da torcida brasileira para essa Copa, sabe disso. A nossa torcida basicamente é uma roda de bobo. É o empresariado brasileiro, todos extremamente bobos, cantando um lá, totalmente deprimente, desritimado, ali no aeroporto de Guarulhos, Serginho. O que eu espero é que isso, pelo menos, seja tão desconjuntado que acabe desestabilizando algum adversário do Brasil. É o mínimo. Super reportagem! Serginho, eu te pedi uma super reportagem aqui pro nosso episódio de estreia. Gostaria de saber se você trouxe. Trouxe, com certeza. Fiz minha super reportagem. E na minha super reportagem hoje eu trouxe a notícia de que o Catar decidiu proibir a venda de cerveja nos estádios, Daniel. Há 2 dias do evento, Daniel. Isso aqui surpreendeu a todos, Daniel. A princípio podia, e aí quando tava todo mundo bem, armaram tudo lá, eles simplesmente falaram que não pode mais. Que demonstra aí toda a instabilidade desse país Catar, que é um país que muda as regras em cima da hora, Daniel. Eles podem, inclusive, a minha preocupação é essa, é de repente tá perdendo um jogo e aí eles decidem que não vale mais gol de dentro da área, Daniel. Ou que você pode pegar a bola com a mão e jogar a bola dentro da área do gol do adversário, Daniel, porque eles podem decidir tudo. Realmente, Serginho, em termos futebolísticos, é como se o Catar fosse controlado por uma família de Eurico Mirandas ou de Silvio Santos, Serginho. Só que fanáticos religiosos e com acesso ao petróleo. Agora, o problema da cerveja, Daniel, ter sido proibida, também tem o seu lado bom. Porque a cerveja lá no Catar custa R$73 o copo, Daniel. R$73 um copo de cerveja. Tem gente, exatamente, tem torcedor fazendo financiamento, Daniel, para poder comprar cerveja na Copa. Eu nem sei se valeria a pena beber uma cerveja no Catar, porque a cerveja não gela lá. Lá é tão quente que a temperatura ambiente já é, qualquer líquido já está fervendo. Então, toda bebida que você pede vem como um chá fervendo. Você vai beber um Gatorade e ele vem borbulhando. Você vai jogar uma água na sua cabeça para aliviar o calor, você fica com o rosto completamente carbonizado. Exatamente, e tem a dúvida até se a Budweiser é considerada cerveja, Daniel. Tem muita gente que não considera a Budweiser cerveja, considera um refrigerante maltado, Daniel, e alcoólico, né? Então tem essa questão aí. Agora, eu já fiz cerveja, eu posso falar, você se lembra muito bem da nossa querida cerveja. Com certeza, a cerveja é tão leve que você pode beber no café da manhã, Daniel. Não, eu lamento muito eu ter me visto obrigado, né, naquela época, a acionar a vigilância sanitária para fechar essa sua única fonte de renda. Mas eu nem sabia foi que necessário. Não sabia? Bom, tudo bem, vamos prosseguir com o programa. Você vinha falando aí da questão da cerveja na Copa. Exatamente, Caetano. Com essa proibição da cerveja, prejudicou alguns jogos, Daniel. Porque tem jogos nessa Copa que sem álcool você não vai conseguir assistir, Daniel. Como é que você vai ver um Dinamarca e Tunísia, Daniel? A primeira fase da Copa do Mundo foi feita para ser apreciada embriagada. Ela não faz sentido nenhum sóbrio. Você vê um país de Gales e Irã sóbrio, Serginho. Polônia e Arábia Saudita. O que é isso? O torcedor vai se revoltar. Ainda mais naquele calor. E a própria estreia, né? Teremos a estreia mais estranha das Copas. Catar e Equador é uma estreia estranha, Serginho. Aqui tá muito seco, sem água. Eu sei que você não é nenhum cientista, mas quando você tosse, a sua própria tosse, ela produz secreções que podem ser engolidas novamente e te hidratar, Serginho. Então você, por favor,
tenha uma mentalidade mais sustentável, né, de acordo com os tempos que nós estamos vivendo, e o mínimo de consciência. Ok. Reaproveite a sua tosse, por favor. Agora, craque Daniel, olha o drama desse país Catar, Daniel. É a primeira Copa deles, Daniel. E eles entraram no futebol há pouco tempo, eles não sabem muito bem jogar, então a única chance deles participarem de uma Copa é eles sediando uma Copa. Então, esse país Catar, ele foi obrigado a construir todos os estádios, depois tiveram que fazer um suborno na FIFA para serem escolhidos e obrigar todo mundo a ir jogar lá para poder participar de uma Copa, Daniel. Olha que história bonita aí de superação do povo Catar, Daniel. É uma história bonita, Serginho, e tem um outro detalhe. É, no mínimo, muita falta de educação a FIFA fazer o Catar pagar por todos esses estádios só para ter a oportunidade de perder a Copa. O Brasil já caiu nessa esparrela em 1950 e em 2014. E sofremos. Fomos humilhados, mais do que sofremos, fomos humilhados em festas que a gente que estava pagando a conta. E a Alemanha, craque Daniel, é um dos convidados mais sem educação que tem. Tenho medo, inclusive, do Catar cruzar com a Alemanha numa eliminatória. A Alemanha não sabe brincar, Sérgio. Isso aí já ficou muito claro. Mas um outro problema é que depois da Copa, qual vai ser o legado pro país Catar? Porque aqui no Brasil a gente ainda consegue fazer um show superfaturado do Gustavo Lima chorando na Arena Pantanal. No Catar eles não têm cultura para isso. Eles não têm nem acesso a esse tipo de evento, Sérgio. Exatamente, lá no Catar, Daniel, a população é pequena. Se você tiver 2 jogos ao mesmo tempo, não tem nem gente para colocar nos 2 estádios, Daniel. Um estádio vai ficar vazio. O ideal, Serginho, seria eles terem a seguinte visão. Em vez de sair construindo um monte de estádio, nesse país que não tem população para isso, construísse uma grande arquibancada em torno do país inteiro, Serginho. Automaticamente já estava todo mundo dentro do estádio, querendo ou não, inseridos nessa grande festa. Sóbrios. Com certeza. Ponto final no Falha de Cobertura de hoje, na expectativa aqui da maior e mais violenta Copa do Mundo de todos os tempos, num país lindo, ou mais ou menos lindo, talvez até feio, ou talvez até medonho, que receberá nesse domingo os maiores jogadores do mundo, as esposas dos maiores jogadores do mundo, os amantes dos maiores jogadores do mundo e os amantes das esposas dos maiores jogadores do mundo, além de muitos, muitos, muitos influencers que repovoarão esse belo país, que pode ser pequeno em território e em direitos humanos, mas tem o maior ar-condicionado do planeta. E seguimos aqui, nós, lidando com nossos problemas dessa forma, persistindo no erro, afundando na desgraça, só que colocando um ar-condicionado. Um beijo no seu sorriso e até o próximo programa. Próximo programa, Serginho, terça-feira.